Canina, de novo, de volta com mais uma live com vocês na rua. Live no mundo real. Eu e não, nós estamos aqui, cadê? Deixa eu ver isso. Ó. Tomar meu cafezinho, tomar um açaí. Eu resolvi usar essa oportunidade hoje para a gente falar de um assunto importante. Hoje eu quero falar sobre um assunto que, de novo, vai um pouquinho mais além da questão do treinamento dos cães, mas vai ser interessante para vocês entenderem por que certas coisas estão no estágio que estão, né? E se a gente falar sobre o mundo do adestramento, eu acho que isso vai ficar bem relevante para vocês. Eu coloquei o título da live como o analfabetismo na era moderna e por que isso tem um efeito na vida que a gente tem com os cães, na nossa vida também. O que é isso, né? Todo mundo lembra que em algum momento foi para a alfabetização quando a gente era criança. Por que o primeiro estágio da nossa escola é a alfabetização? Porque é quando a gente aprende a ler e escrever. Para que você aprende a ler e escrever? Ler e escrever o que? Se comunicar, né? Consertar suas palavras, arrumar seu diálogo, criar sua argumentação, criar seu canal de comunicação com o resto do mundo. Isso é uma coisa... Obrigada, Van. Obrigada, meu amor. Obrigada para vocês. Açaí. Por que isso é importante? Porque a gente precisa levar isso muito mais a sério do que a gente tem levado, né? Eu acho que a gente esquece o poder da gente como indivíduo na questão de comunicação. Talvez essa seja uma das maiores falhas do mundo do adestramento hoje em dia, não só no mundo do adestramento, tá? Mas uma das maiores falhas da sociedade atual. E eu acho que a gente chegou nesse momento justamente porque a gente foi trocando nosso poder, nossa habilidade natural de se comunicar pela conveniência da tecnologia, da internet, de coisas que falam por nós, né? A gente foi deixando de usar nossa voz, a gente foi deixando de usar nossa verdade porque era mais conveniente, né? É mais fácil digitar do que falar, é mais fácil mostrar alguma coisa do que se expressar de verdade. E isso, para mim, sempre me chamou muita atenção, vem me chamando muita atenção ao longo dos últimos anos, porque eu vejo uma dificuldade muito grande das pessoas na questão de interação social, comunicação e compreensão, né? Se a gente pensar assim, o que tudo isso tem a ver com o mundo do adestramento? A gente lida aqui, ó, com alguém que não se comunica do mesmo jeito que a gente, tá vendo? Cachorro não fala, tá? Se expressa de uma maneira totalmente diferente. Só que a gente está aqui tentando criar um canal de comunicação com o animal sem que a gente masterize o nosso. E no mundo do adestramento isso é um problema muito sério, porque eu sempre falo para vocês que o cliente de vocês é o dono do cachorro. Se vocês não têm a habilidade de conversar com as pessoas, de compreender as emoções das pessoas, o psicológico, principalmente o psicológico das pessoas, se vocês não têm a habilidade de ter essa conexão com a própria espécie de vocês, esqueçam, cara, vocês não vão fazer isso com mais ninguém, tá? O cachorro não vai falar mais alto que você, o cachorro não vai ter uma mensagem mais clara que a sua, o cachorro não vai fazer a pessoa entender, é você que tem que fazer a pessoa entender. Reparem que as pessoas hoje em dia, elas deixaram de usar, né, esse pedaço que seria realmente o grande poder delas no dia a dia, que é conversar, se expressar, argumentar, explicar. A gente aprende isso na escola, gente. A gente aprende na escola lá na frente, lá atrás, na verdade, né? E quantos anos na escola, pelo menos assim era no meu tempo, né? Por quanto tempo a gente trabalhava a escrita, diálogo, comunicação, compreensão, expressão. E hoje nada disso se faz mais, né? Então, não vou pedir para você não trazer não, tá? Por favor, obrigada, querida. Então, mais uma pessoa veio aqui com o cachorro. Então eu acho que assim, a gente tem que voltar um pouquinho para os primórdios da coisa, né? E eu vejo, por que isso tem um efeito grave no mundo do adestramento? Quantos profissionais conseguem hoje se dispor a explicar situações importantes para vocês? Quando eles estão treinando, não só quando estão treinando, quando terminam uma sessão de treinamento, poder explicar o que está fazendo e por quê. Parece tudo muito bobo, mas não é, tá? Não é. A gente está tentando atravessar uma ponte com barco sem remo aqui. Desprezar e desconsiderar o elemento de comunicação e habilidade e competência verbal nessa hora é absolutamente desmoronar a profissão por si só. Ao longo dos anos eu sempre foquei muito em assuntos desse tipo com vocês, mas realmente tem me chocado muito. Talvez nos últimos 3 anos eu tenha ficado muito surpresa em como as pessoas foram andando para trás e curiosamente pensando, né, que a gente fala tanto sobre a evolução, as pessoas falam tanto em evoluir. Existem tantas pessoas hoje falando de evolução e saúde mental e se cuidar, mas a parte mais importante as pessoas não estão fazendo, que é a comunicação.
Não adianta nada você ir para um consultório terapêutico falar de todos os seus problemas se aqui no mundo, aqui fora, você não consegue se expressar. De nada adianta você escrever tudo no seu caderno e aqui fora, no mundo real, você não fazer nada. De nada adianta você ter suas crenças e acreditar que, sei lá, o treinamento do seu cachorro, a vida do seu cachorro tem que ser de um jeito específico, mas você não externar isso de uma maneira que as pessoas entendam. Então, eu tenho visto milhares de relações quebradas, pessoas com muita dificuldade de interação social, de forma geral. Assim, não é só no mundo do adestramento, mas de forma geral eu vejo pessoas fechadas, caladas, com todo o seu sentimento guardado na gaveta, com todos os seus pensamentos na gaveta, pessoas constantemente na defensiva, que não confiam em ninguém, que não falam com ninguém, que não se comunicam com ninguém. E situações onde você muitas vezes pode estar presente com pessoas que simplesmente não sabem mais como fazer isso. Isso chama muita atenção, porque ao mesmo tempo que a gente tem se comportado dessa maneira, a gente fica focando constantemente no comportamento do cachorro, quando na verdade a gente não olha para si mesmo. Você nunca vai evoluir no treinamento do seu cachorro se você não entender esse pedaço de você, tá? Eu estou sendo bem franca aqui com todos vocês. Eu não quero saber o quão técnico o seu treinamento é. Se você é uma pessoa com esse tipo de dificuldade, você sempre vai bater em algumas paredes na sua vida. E talvez o seu mundo seja uma bolha, só você e o seu cachorro. E como que você quer mostrar para o seu cachorro qualquer tipo de habilidade social se você não consegue fazer o básico, que é conversar com uma pessoa que senta do seu lado? A maioria dos adestradores tem esse problema, tá, gente? Vou falar para vocês aqui, a maioria, infelizmente, eu gostaria que não fosse uma realidade, mas é. Eu vejo hoje pouquíssimas pessoas com a habilidade de sentar e discorrer sobre assuntos, conversar e ter papos que vão muito além da questão do adestramento. Talvez a parte mais importante do treinamento de um cachorro é você conhecer a família do cachorro. Conhecer de verdade. Não estou falando só de fazer 2, 3 perguntas, não. É sentar e conversar e entender, interpretar quem são essas pessoas e o que você pode fazer para ajudar cada uma delas no treinamento com os cães. Esse mapa não existe se você não entrar, não atravessar uma barreira de comunicação com um pouquinho mais de intimidade com as pessoas que você atende. E eu acho que assim, para vocês que são donos de cães que estão assistindo isso aqui, eu quero muito que vocês reflitam um pouco sobre a conduta de vocês no dia a dia, tá? Como que vocês lidam com o círculo de amizade de vocês, como que vocês lidam com as relações interpessoais de vocês. Qual foi a última vez que vocês pegaram o telefone e ligaram para desejar parabéns para um grande amigo? Ou ligar o telefone, pegar o telefone e falar, deixa eu ligar para uma pessoa que eu não falo há bastante tempo, deixa eu perguntar como é que ela está. Sem nenhum interesse por trás, sem nenhum benefício por trás, deixa eu só trabalhar isso, eu preciso ver como que eu estou nessa questão de comunicação. Não é normal as pessoas se fecharem em uma caverna, não é normal as pessoas pararem de ter interesse na questão da dinâmica social, pararem de se interessar pelo ser humano de forma geral. Essa história de que o ser humano não presta vai ser a condenação de muita gente, tá, gente? Vai ser a condenação de muita gente. A gente tá com a sensação falsa de que a tecnologia substitui a humanidade. Isso não é verdade. Não é. A ideia de que você não precisa se comunicar com ninguém, não precisa conversar com ninguém, não precisa dedicar seu tempo para ninguém. E você a única coisa que você precisa é ligar seu celular e entrar em qualquer rede social para se distrair. É uma fuga, tá? É uma fuga mesmo. Tem muita gente que comprou cachorro e está nessa condição. Tem muito adestrador que trabalha nesse universo e está nessa condição. Tem muita gente nessa condição, muita gente mesmo. Eu gostaria muito de sacudir vocês e abrir os olhos de vocês, porque isso não é a realidade que vocês deveriam viver. Está na hora de todo mundo desligar um pouco mais o celular e um pouco mais lá fora, sentar com os amigos, conversar, perguntar como as pessoas estão. Vocês acham que isso não tem nada a ver com o treinamento de cachorro? Tem. Quanta gente pega casos aí para trabalhar com o cachorro e não consegue, não consegue entender o cachorro. As pessoas às vezes acham que fazer um plano igual para todos os cachorros vai funcionar e não vai. Não vai. Cara, eu tentei mostrar um pouco disso para vocês quando eu estava nos Estados Unidos, os cães que eu trabalhei lá. E principalmente cachorros um pouco mais difíceis. Como você tem que ter um olhar de mais delicadeza e perceber quem são esses cachorros, quem são os donos do cachorro. Como que esse cachorro vai operar na vida dele de verdade, quais são as características do cachorro com um olhar um pouco mais sensível e talvez num ritmo um pouco diferente, ou fazer coisas um pouquinho diferentes com aquele cachorro. Isso requer sensibilidade, isso requer capacidade de observação. Não é uma receita de bolo, como não é uma receita de bolo para todo mundo, tá? Tem pessoas diferentes no mundo, tem pessoas que você vai precisar conhecer um pouquinho melhor para saber
até onde você vai com ela. Tem pessoas que você precisa sentar e entender como essa pessoa opera, como ela funciona, para que você possa prestar um bom serviço para ela, ou ser um bom amigo, ou ser uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, uma boa mãe, que seja. E a gente foi deixando de lado, né, essa nossa habilidade de prestar um pouco mais de atenção nos seres humanos ao nosso redor. Eu vou dizer uma coisa séria para vocês, tá, gente? Acho que assim, a gente está caminhando para um lugar muito perigoso, que a gente acha que a gente cada vez mais precisa, a gente não precisa das pessoas, né? Cara, isso é caminhar para um abismo, tá? As pessoas que acham que não precisam dos outros, elas estão redondamente enganadas. A gente não faz nada sozinho nessa terra, nada. Você acha que não, mas até o seu celular depende de outras pessoas, tá? Isso aqui, a tecnologia depende de outras pessoas. Tudo que você usa hoje, indiretamente, depende de outras pessoas. E se a gente não aprender a lidar com pessoas, a gente vai estar num lugar muito complicado, cara. É por isso que tem tanta gente deprimida, por isso que tem tanta gente depressiva, por isso que tem tanta gente sozinha, por isso que tem tanta gente que não encontra mais motivação para a vida, porque a gasolina da vida de vocês está aí, tá? Está dentro do elemento de humanidade de cada um de vocês. E é esse elemento que faz um bom treinador de cães, tá? É esse aí. Eu acho que ninguém nunca percebeu isso. As pessoas deixaram de prestar atenção nesse elemento há um tempo atrás, mas você não vai ter uma carreira de sucesso. Tudo depende da sua definição de sucesso. Sucesso não é quantos milhões você tem na sua conta, não, tá? Não é. Que daqui dessa vida a gente não leva nada. Você leva uma coisa, o seu legado, que você deixou para trás. Quem vai poder falar do que você deixou para trás são outras pessoas. Quem vai manter a memória viva de todas as sementes que você plantou são outras pessoas. Aqui nada disso fica, tá? A gente não vai levar nada. Não importa quanto de dinheiro você tem na conta, não importa quanto de bens você acumula. Não importa o que você deixou para trás para a geração que vai vir depois de você. E ser uma boa pessoa, abrir a cabeça e nunca esquecer do elemento humano que a gente tem é o que faz de nós pessoas melhores. A gente parou de exercitar isso, as pessoas pararam de exercitar isso. E eu estou realmente chocada com a quantidade de pessoas hoje em condições psicológicas e emocionais completamente miserável. E isso é uma coisa muito triste de ver. E eu gostaria muito de abrir a cabeça de vocês em relação a isso, sacudir vocês um pouquinho em relação a esse tipo de coisa, porque nesse canal aqui, mais do que a gente falar sobre cachorros, eu acho que é importante a gente falar sobre as pessoas, como eu sempre digo. Tem pessoas por trás de todos os cachorros. Não existe treinamento de cães sem trabalhar a cabeça das pessoas. Não existe. Muita gente vai ser extremamente grata por ter a ajuda de um bom profissional que vai além do treinamento técnico do cachorro. Tudo isso aqui é muito importante, tá? O treinamento do cachorro é muito importante, a parte técnica é muito importante, mas a pessoa que está do outro lado precisa dessa motivação. As pessoas, cara, estão numa condição muito complicada, psicologicamente falando. Eu realmente gostaria de ver todos vocês mais fortes, mais autoconfiantes. E a autoconfiança, a fortaleza, a segurança, coragem e certeza não são traduções de pessoas que vivem sozinhas, necessariamente sem ter contato com ninguém. Essas pessoas ganham tudo isso porque elas vivem num universo de troca. Vivem num universo onde tem pessoas tão grandes quanto elas, tão corajosas quanto elas, tão confiantes quanto elas, que constantemente vão equilibrar essa balança e manter essas pessoas dentro de um círculo de realidade saudável. Então, eu quero muito que vocês pensem nisso. Quando eu falei do analfabetismo da era moderna, é um analfabetismo não de... Tecnicamente, acho que muita gente ainda sabe ler e escrever e falar. Mas a gente está perdendo isso, tá, cara? A gente está perdendo isso toda vez que a gente não responde uma mensagem com uma frase, a gente responde com um emoji. Quando a gente não fala o que a gente pensa, a gente manda uma figurinha. A gente está caminhando para trás, cara. Está caminhando para trás mesmo. Eu lembro que eu cheguei a ter uma conversa dessa com meu sobrinho há um tempo atrás. Eu falei, a sua geração vai ganhar quem souber ler, escrever e falar. Eu falei isso para ele há uns 4, 5 anos atrás. Meu sobrinho hoje tem 20 anos. Eu falei, aprenda a ler, escrever e se comunicar. Porque daqui a 10, 15 anos, se você souber isso, você vai estar na frente de tudo. De verdade. Assim, eu vejo isso como uma coisa muito mais séria, talvez, do que muita gente vê, porque isso é uma dificuldade grave. E se a gente não trabalhar nisso agora, cara, a gente vai voltar para a era primata, tá? Onde as pessoas vão se comunicar. Antigamente, né, eram os desenhos nas pedras, os grunhidos. Será que a gente não está igualzinho agora? Os desenhos nas pedras, será que eles não são os emojis da era moderna? Os grunhidos não são essas frases curtas, essas respostas sem alma, sem essência nenhuma? Né? É assim, é um barulhinho só que muitas vezes as pessoas fazem
ao invés de desenrolar uma comunicação. Eu vou fazer um desafio para todos vocês aqui, tá? Isso é uma coisa pessoal, não tem nada a ver com os cachorros de vocês. Peguem as pessoas que são importantes para vocês, sentem com elas durante 2 horas, desliguem o celular, desliguem a televisão, façam alguma coisa com essas pessoas, testem o que resta de habilidade de vocês de comunicação. Porque se vocês não conseguem se comunicar durante 1 a 2 horas, vocês estão em terreno muito perigoso, muito. Exercitem a habilidade de vocês de querer saber um pouco mais sobre a pessoa, as pessoas que estão perto de vocês, porque elas podem não estar lá durante muito tempo, entendeu? Pode ser que esse tempo acabe. Do mesmo jeito que a vida do cachorro é curta também, né? Então, perceber pessoas vai te dar a habilidade de perceber cachorros. Conhecer pessoas vai te fazer entender melhor os cães com quem elas vivem. E você absolutamente vai ser um melhor treinador ou um melhor dono de cachorro se você entender melhor o que acontece ao seu redor. Estejam mais atentos ao que está vivo, gente. Acho que essa é a grande mensagem, tá? Eu acho que muita gente não percebe o que existe de vida ainda. Máquina não é vida não, tá, gente? Não é. Então, assim, se vocês não prestarem atenção no que está vivo por enquanto, um dia vocês estão numa caixinha preta, ligada na tomada, vocês lá dentro. Um dia a vida de vocês vai ser... O que hoje é a conveniência de vocês, amanhã vai ser a grande prisão de vocês. E talvez um dia vocês olhem para trás e sintam falta de ter alguém que converse com vocês, que fale com vocês, que troque com vocês. O cachorro não é isso, tá? O cachorro, ele poderia muito bem viver e ser uma parte importante desse processo. Mas ele nunca vai ser se você não fizer, se vocês, né, nós não fizermos a parte da gente, tá? Mas é isso, gente, é uma mensagem um pouco filosófica hoje para vocês. Eu aproveitei essa oportunidade até porque é um teste para a Nana aqui, ó, ela tá aqui. Então ela é bem agitada às vezes em situações desse tipo, e apesar de vocês já terem visto ela muito bem em vários momentos desse tipo, o colar ajuda a corrigir ela nesses momentos de distração. Então, é isso. Eu gostaria que vocês pensem direitinho, acho que é uma mensagem importante. Enfim, eu vou eventualmente trazer mais assuntos desse tipo, mas pensa, cara, vamos resgatar a nossa humanidade, tá? Vamos resgatar o que a gente aprendeu lá atrás na escola, porque é agora ou nunca, tá, gente? Beijo, turma. A gente se vê mais tarde.